Que a graça e a paz desse Deus maravilhoso abençoe a cada um. Amém? É um privilégio estarmos juntos mais uma vez, essa noite tão especial que o Senhor preparou para nós. Quanto tempo eu tenho? Tá. O Rafael estava falando, né, desse vídeo, desse sonho, né? E aí é interessante que seminarista, estagiário e mordomo estão na mesma direção, né? Tudo é culpa do mordomo, tudo sobra para o estagiário e para o seminarista, né? É brincadeira, né? Tanto sou mordomo como estagiário, como seminarista, né? Mas algo há de sério, que é pensar na vida. E é por isso que eu quero começar essa noite lhe fazendo a seguinte pergunta: como está o teu coração? Como está o teu coração? Pesquisas dizem que ainda há pouca procura das pessoas pelos cardiologistas, ainda há uma pouca procura. As pessoas não costumam ir ao cardiologista para se examinar. Certa vez eu fui a um cardiologista, né, marquei a consulta, sentado na sala de espera, a hora que eu fui chamado, ele falou assim: então, conta o seu problema. Eu falei: não tenho problema. Não, mas o que você está sentindo? Você está sentindo dor? Eu falei: não. Teve algum problema ontem, anteontem? Eu falei: não. Eu falei: então o que você veio fazer aqui? Eu falei: eu vim fazer um check-up. Ele falou: não acredito. O primeiro que veio sem ter problema para se examinar. De tanto que eles não estão acostumados as pessoas procurarem preventivamente, né? Então, como está o seu coração? Você tem se examinado? Você tem procurado cuidar do seu coração? E aí eu trouxe uma foto para te incentivar. Esse ali não está tão bem visível, mas esse aí é um coração saudável. Numa revista científica americana, uma fotógrafa desenvolveu o seguinte artigo. O título do artigo é Corações Expostos. Então, ela fotografou alguns tipos de coração, né, logo no cadáver, né? Morreu, fez lá a autópsia e tal, aí ela pegou e bateu a foto do coração para poder ver um coração em vários estados, né, em várias situações. E esse coração aí ela não disse a idade, mas ela disse que é um coração de uma criança. Então, não sei qual a idade, mas o intuito dela é mostrar o coração sadio. Então, esse que vocês estão vendo aí na imagem, né, o pessoal da internet eu não sei se está vendo, mas é o coração sadio. E aí, então, ela colocou uma imagem de vários corações, mas eu escolhi essa, porque hoje muito se fala sobre isso. Esse é um coração de uma pessoa obesa. Ela colocou lá coração de quem está com câncer, coração infartado e tal, e eu escolhi, então, de uma pessoa obesa, e na pesquisa dela, no artigo dela, ela desenvolve que há uma deformidade no formato e um desgaste no coração, devido a algumas coisas que a nossa vida sofre, né? E também algumas coisas pelo tempo, né? Pelo desgaste, pelo uso, mas também muito do mau uso, né? Muito do mau uso. Então, a minha pergunta é: como está o seu coração? É porque eu gostaria de pensar com você um pouquinho. Pode apagar aqui, Edneia? É a última, por favor. Ficou melhor? Dá para ler ali? Pensando nos cuidados com a alimentação. Quando o Rafael me convidou para trazer a mensagem, ele disse do seguinte tema, que é o tema do culto como um todo: sede imitadores de Cristo. E eu fiquei pensando, e Deus colocou a palavra então que nós vamos compartilhar nesta noite, mas pensando como ser imitador de Cristo. Como Cristo era, para eu poder imitar. E nós conhecemos assim que Jesus era alguém que se alimentava de uma forma boa, né? Jesus era alguém que se alimentava de uma forma boa e tinha uma vida saudável, porque Jesus andava muito, né? Muitas pessoas criam a imagem de Jesus Cristo bem magrinho, fraquinho, né? Às vezes a gente vê aquelas pinturas de Jesus com uma cara de coitado, né? Tadinho, né? Não. Pelo que nós percebemos nas Escrituras, Jesus era um homem muito forte. Porque para andar o que ele andava, dormir pouco como dormia, e aguentar o que ele aguentava,
falando, ensinando, em pé, sentado, na sinagoga, fora da sinagoga, nos montes, nas partes baixas, à beira-mar. Jesus era alguém muito forte, né? Por quê? Porque Jesus cuidava da alimentação. E você tem cuidado? E aí eu não estou falando da espiritual, eu estou falando da física, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e nós devemos cuidar bem do corpo. Você está se alimentando direito, está cuidando direito? Porque você quer ter um coração daquele jeito? É preciso pensar sobre isso. Também pensando numa outra questão que desgasta o nosso coração, que são as nossas emoções. E Jesus era alguém também que tinha as suas emoções sempre atacadas, né? Porque vinham pessoas ofendendo, vinham pessoas implorando, vinham pessoas chorando, vinham pessoas rindo, e lá estava Jesus no meio de tudo aquilo. Jesus ia no casamento, ia no funeral, né? Ia numa caminhada, né? Jesus se relacionava com prostitutas, se relacionava com cobradores de impostos. Então, ele se relacionava com pessoas da alta sociedade, da sociedade mais pobre, né? Com mendigos, com cegos. Então, Jesus estava exposto em todo momento com o seu lado emocional. Assim como nós estamos expostos com o nosso lado emocional a todo tempo. Você tem cuidado do seu lado emocional? Você tem se atentado para isso? Porque isso faz parte da saúde. Às vezes a gente quer espiritualizar tanto que nós nos esquecemos que Deus nos deu esse corpo para que nós pudéssemos viver em nossos dias no meio das pessoas. E Jesus morreu do quê? Morreu infartado? Morreu de diabetes? Jesus morreu de uma morte escolhida, uma morte aceita no propósito do Pai. Isso quer dizer o quê? Que não foi por causa da sua saúde, do mau uso desse corpo que ele também recebeu para viver entre nós. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como? Cheio de graça e de verdade. Então, a última coisa aqui que eu gostaria que você percebesse um pouquinho também é com o cuidado espiritual. E aí você pode estar se perguntando aonde o André vai chegar. Nós vamos entrar agora na mensagem desta noite que eu queria compartilhar com você. Porque Jesus andava muito, Jesus se envolvia muito com as emoções, os sentimentos. A Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou. E para Jesus chorar, é porque era algo muito difícil e muito especial. Jesus via pessoas em diversas situações, pessoas que o afrontavam, pessoas que riam, e Jesus ali ao meio, ele tinha que ter, então, uma postura, que é a postura que o Rafael me deu o tema ali de ser de imitadores de Cristo, mas o tema do sermão, da mensagem que eu queria compartilhar com você é ter um coração igual ao de Jesus. Bem, vamos abrir o texto? Mateus capítulo 12, do 22 em diante. Mateus, capítulo 12, do 22 em diante. Bem? Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22 em diante. E a palavra do Senhor diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós.
Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor, por podermos ler e compartilhar e estar reunidos aqui esta noite, uma noite especial que o Senhor mesmo preparou para nós. Até agora, Pai, nós falamos ao Senhor, cantamos, oramos, clamamos, reconhecemos, e agora é o momento de ouvir a Tua voz. Fale ao nosso coração e que a palavra do Senhor nos encha de tal maneira que nós possamos transbordar para que as pessoas conheçam o Senhor e glorifiquem o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que vocês guardassem esse versículo em especial para essa noite. Vamos todos juntos? Por quê? Vamos lá, mais forte. Por quê? A boca fala do que está cheio o coração. O coração é como se fosse uma grande vasilha que vai se enchendo das coisas durante o nosso dia, durante a nossa vida, e nós precisamos saber usar essa vasilha de maneira correta. Ninguém em sua casa, tendo uma panela só, vai enchê-la de coisas que não vão servir para fazer a refeição. Porque na hora que você precisar da panela para fazer a refeição, você não vai tê-la disponível. E é por isso que é muito importante entendermos nessa noite o bom uso do coração, porque nós vamos aprender com Jesus a maneira que ele usava o seu coração. O que motivava Jesus a caminhar tantos quilômetros, por tanto tempo? O que motivava Jesus a não dormir tanto assim? Quando ele estava descansando, sempre alguém o interrompia para lhe perguntar. Os momentos de intimidade dele com o Pai tinham que ser de madrugada, porque ele não tinha sossego, ele não tinha privacidade. O que levava Jesus a viver uma vida como viveu, ter a saúde que tinha, né, e o propósito que tinha? É o que nós vamos meditar nessa noite. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, na vida de Jesus, com seus cuidados espirituais, esse é o mais importante, esse é a base para todo o restante da vida. Não adianta você se alimentar bem, cuidar das suas emoções, se a sua vida espiritual tiver com problema. Se a sua vida espiritual tiver com problema. Quando algo está podre, quando está estragado, por um momento é possível esconder, mas não por todo o tempo. A aparência muda, o cheiro, o odor começa a aparecer, então é preciso realmente investir no lugar certo para que as demais coisas sejam acrescentadas, as demais coisas caminhem de forma correta. E quando foi pensado no tema sede imitadores de Jesus, nós poderíamos pensar em muitas coisas, mas o principal era o seu coração. Porque a Bíblia diz que do coração, né, procedem coisas boas, coisas más. Né? Então nós temos que cuidar. A palavra diz que o coração do homem é corrupto. Nós temos que ficar atentos. Jesus tomou a forma de homem e nos mostrou que é possível viver como homem fazendo a vontade de Deus. E a primeira coisa que Jesus fazia com o seu cuidado espiritual, vivendo dessa forma, né, atentando da maneira correta, é que ele tinha um coração submisso ao Pai. E submissão é algo tão difícil. Submissão é algo tão difícil.
é tão difícil quanto fazer um regime, né? É tão difícil deixar as coisas que têm aparência gostosa, têm cheiro gostoso, sabor gostoso, mas que não tem a vitamina que precisamos. Não tem a vitamina que precisamos. Essas coisas agradam o nosso paladar, mas não sustentam o nosso físico. E não ter um coração submisso ao Pai é ter o paladar agradado, porém não agradar o coração do Pai. E Jesus vivia de uma forma submissa. Sendo Deus, assumiu a forma de servo. E isso ele ensina aos seus, quando numa caminhada os seus começam a discutir quem é maior. Quem é maior? Depois deles terem ouvido assim, ó, conhecem João Batista? Pois é, João Batista é pequeno ainda. Depois deles terem ouvido e visto as ações de Jesus, as renúncias que Jesus fazia, eles ainda assim discutiam quem entre eles era o maior. E nós vivemos muitas vezes dessa forma, discutindo quem é o maior. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim sobre outra: aquela pessoa é mais abençoada. E eu fiquei então me perguntando, pode acontecer isso, de uma pessoa ser mais abençoada? Né? Fiquei imaginando essa questão. Mas são rótulos que nós colocamos. Nós colocamos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para Deus, nós buscamos um grande bolo com uma cobertura bonita, com uma bela cereja em cima, ou um morango, se você não gosta de cereja, porque nós queremos o nosso paladar agradado. Que seja agradável ao nosso paladar, mas a palavra de Deus ela vai ser agradável ao nosso coração. E o coração não precisa de doce. Por isso que eu quis trazer a figura de um coração de uma pessoa obesa, porque acumula gordura e não serve para nada. Ou melhor, para atrapalhar. Serve para enfeitar os vasos, né? Cheio de gominhos amarelinhos, né? Atrapalhar. Atrapalha a nossa vida, ser insubmisso a Deus. Jesus, sendo Deus, se submeteu ao Pai. Jesus diz diversas formas e ele fala, ó, meu pai está trabalhando, eu vou trabalhar também. Né? O meu pai escolheu que eu viesse, morresse, crucificado na pior morte, para salvar vocês. Sendo vocês ainda inimigos de Deus. Mas ele obedeceu. E ele diz assim, ó, eu faço isso por vontade minha. Então é maravilhoso perceber o coração de Jesus no lugar certo. Pensando um pouco nessa questão da alimentação, cuidados com a alimentação, Jesus procurava alimentar sua vida espiritual constantemente. Constantemente. Muito mais que o alimento físico. Muito mais que o alimento físico. Mas ele não deixava de se alimentar fisicamente. Os fariseus muitas vezes olharam para ele e falavam assim, ele é glutão, comilão, né, beberrão. Aí Jesus fala, pô, João não come, eles reclamam, eu como, eles reclamam. Né? Então o que acontece? Jesus cuidava sim da sua vida aqui, da sua caminhada, dava o exemplo, mas Jesus investia muito tempo em sua vida espiritual. Para aguentar essa caminhada que Jesus fazia de um lado para o outro, Jesus precisava ter sua força restaurada, as vitaminas para o seu coração abastecidas, e ele buscava na palavra. Ele estudava a palavra. Ele lia, ele quando chegava na sinagoga, ele podia chegar falando, porque a Bíblia diz que ele era o verbo. Ele é a própria palavra. A Bíblia diz em João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ela diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a própria palavra, é o verbo encarnado, mas ainda assim ele abria o rolo do profeta e lia e explicava, porque ele queria que nós fizéssemos assim. Então nós precisamos investir tempo na palavra de Deus, para fortalecer e ter um coração submisso. Submissão é algo importante. Agora, uma segunda questão, pensando na submissão. Jesus era servo dos seus. Isso é uma maneira muito bonita de mostrar a forma prática de submeter. Jesus como servo de outra pessoa. Ser servo do Pai é interessante, é fácil. Falar, eu sou servo de Deus. Né? Porque é comigo e Deus, não tem quem vá medir essa minha fala.
Ah, mas olha, será que você é servo mesmo? Deixa eu pôr aqui o multímetro, vou medir aqui, ver se você está, né, no ponteiro aqui, vai mostrar se é servo ou não. Mas quando você serve a outra pessoa, se torna transparente. E Jesus servia as outras pessoas. Jesus dava atenção às outras pessoas. Pessoas que nem mereciam sua atenção tinham. Crianças. Os discípulos falam, não aborreça o mestre. Ele fala, não, deixa, porque dos tais é o reino de Deus. Deixa eles virem até mim. Né? Quando o cego, mendigo, à beira do caminho, começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo manda ele ficar quieto, está atrapalhando, está tumultuando. E Jesus fala, não, Bartimeu, vem aqui. Ele dá atenção às pessoas, ele se submete às pessoas. Mas como nós vamos nos submeter a Deus, a quem não vemos, se nós não conseguimos submeter as pessoas a quem vemos? É muito difícil, realmente é muito difícil. Mas o caminho, como diz hoje em dia, o caminho das pedras é seguir o modelo de Jesus. Será que na época dele era mais fácil que a nossa? Segundo pensamento que nós vamos meditar nessa noite, que estamos meditando nessa noite, é que Jesus tinha um coração cheio de amor. Cheio de amor. Nós lemos uma parte do texto que fala sobre alguns homens chamados fariseus. Homens que estudavam a palavra, que conheciam, que ensinavam, que tinham o rolo gravado no coração, tinham as suas atitudes, suas tradições mantidas. Eles faziam tudo o que o Antigo Testamento estava mostrando até o ponto em que eles tinham que se submeter a pessoas. E quando eles se defrontam com Jesus, Jesus cura pessoas, expulsa demônios, eles falam a seguinte fala, ele faz isso em nome do diabo. Em nome do diabo. Então aí nós estamos vendo pessoas que têm o coração apodrecido. E um coração apodrecido não tem como ser escondido. E esses fariseus, por mais que eles queriam viver uma vida de aparência, a boca exalava mau cheiro. E não tinha creme dental que desse conta, não tinha enxaguante bucal que desse conta, porque quando eles abriam a boca, eles falavam contra o próprio Deus. Você já parou para pensar nisso? Eles não estavam confrontando um qualquer, eles estavam falando contra o próprio Deus, Jesus. Eles não tinham amor. Lhes faltava amor no coração. Eles enchiam o seu coração com tradições, com superstições e com muito eu. Com muito eu. Mas não tinha amor. E muitas pessoas pensam que o amor faz parte de uma emoção. E nós já estudamos por diversas vezes aqui na igreja que não faz parte, não é algo emocional, é algo racional. E Jesus decidiu nos amar. Amar até o fim. Os fariseus não. Eles escolheram não amar. Eles escolheram amar a si mesmo. Eles escolheram amar a si mesmo. Nem entre eles, muitas vezes, tinha acordo, mas a si mesmo, sim. O que lhes cabia bem, eles mantinham. E Jesus era uma ameaça ao eu, ao altar que eles levantaram. O emocional. Nós muitas vezes nos envolvemos emocionalmente com as coisas. E acabamos orando emocionalmente. E no meio de toda essa emoção, vocês sabem o que acontece. É no meio das emoções que meninas ficam grávidas aos 12, 13, 14 anos. No meio de emoções, sentimentos, paixões que são rotuladas como amor, o amor eterno, lindas declarações, figurinhas, né? Emoções. É no meio de emoções que pessoas assumem responsabilidade diante de outras e depois não conseguem cumprir. Emoções. Gente, vamos fazer aqui então uma vigília de 3 dias. 3 dias e 3 noites nós vamos orar, 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 não vamos dormir. Será que você vai aguentar mesmo? A palavra de Deus diz que é melhor não assumir um compromisso se você assume e não cumpre. Emoção, cheio de emoção. E não era isso. Jesus não veio emocionalmente envolvido, até porque eu acho que eu não vi razão para ele se envolver emocionalmente. As pessoas o maltrataram de tal maneira. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus. E olha só o que diz a sequência. E os seus
não receber. Ele deixou toda a glória e majestade para vir aqui no meio nosso, nessa lama que o pecado trouxe ao mundo. E ainda assim nós não o recebemos. Então Jesus fez, cheio de amor, ele decidiu amar. E nós vimos na palavra de Deus que Deus é amor. É a essência do Senhor. Ele é amor. E Ele quer que nós o amemos. Então nós precisamos ter um coração cheio de amor para nós podermos viver. O amor movimentava o coração de Jesus a andar quilômetros, dormir pouco. O amor levava Jesus a conversar com pessoas, a explicar o reino dos céus, a falar, a revelar coisas e a ressuscitar pessoas. A ressuscitar pessoas. E o terceiro ponto que eu gostaria de meditar com você nessa noite, ele é um coração. Jesus tem um coração. Vamos lá? Jesus tem um coração com? Qual o seu propósito? O propósito de Jesus era um só: glorificar o Pai. Glorificar o Pai. Jesus é Deus? Jesus é Deus. Mas Jesus precisava dar testemunho para nós. Ele veio em forma de homem, no meio de homens, no meio de mulheres. E ele precisava mostrar. E uma forma que eu acho interessante é quando Jesus toma o alimento nas mãos. As várias vezes que nós podemos ler na Bíblia, ele levanta o alimento ao céu, ao alto, né? E fala: graças te dou por esse alimento. Ele não precisava fazer isso, mas ele fazia para nós aprendermos. Para nós aprendermos. E Jesus tinha um propósito. O propósito de Jesus era glorificar o Pai, glorificar a Deus. Nós temos que ter um propósito em nossas vidas, glorificar a Deus. É o propósito que vai nos dar direção para não ficarmos andando de um canto para o outro, pulando de galho em galho, como diz, né? Porque a gente pode cair um galho fino que não nos aguenta e nós vamos lá para baixo começar de novo. Nós vamos lá para baixo começar de novo. E o tombo é grande. E o tombo é grande. Porque quanto mais alto subimos, mais longe do chão ficamos, maior é a queda se cairmos. E a Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Quer mostrar o quê? Que nós somos sujeitos a isso. Então nós temos que ter um coração com propósito. Jesus tinha um coração com propósito, era glorificar ao Pai. Ele nunca perdeu esse propósito. Então quando ele ficava madrugadas orando, ele estava orando baseado em seus propósitos. Quando ele chega ao Getsêmani e fala para os discípulos: fiquem aqui, que eu vou ali na frente, e ele começa a orar, a clamar, a implorar, que a ponto do seu suor se tornar em sangue, a ponto dele ficar angustiado. Eu fico imaginando Jesus angustiado. Eu fico angustiado, você fica angustiado, mas Deus ficar angustiado. Aquele que tem todo o poder, majestade, honra e glória, aquele que diz a Bíblia que sem Ele, nada do que foi feito se fez, aquele que conhece tudo por dentro e por fora, do início ao fim, ficou angustiado. Tamanho o pecado do mundo. E lá nesse bolo, nesse grande bolo do pecado do mundo, está o meu, está o seu. Nós precisamos ter um propósito. Seu propósito é glorificar a Deus? Você quer glorificar a Deus? Esse é o desejo do seu coração. Perceba uma coisa: ter o propósito não quer que dependa de você que esse propósito seja alcançado. Às vezes a gente pensa que, se eu faço propósitos grandes, eu vou ter que me esforçar muito mais. Mas esse propósito de agradar a Deus, jamais alcançaremos sozinhos. Por isso que Jesus nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo não fala de si. Ele nos diz o quê? O que diz a palavra? Ele vai nos fazer lembrar de tudo o que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina. E é por isso, ele não espera nada super de você. Ele espera um coração quebrantado e contrito. Um coração entregue a Ele. E aí a gente volta naquele primeiro ponto da submissão, segundo ponto do amor e o terceiro ponto do propósito. Viver com propósito. Viver com propósito tem que fazer parte da nossa vida. Como está o seu coração? Por dentro e por fora. Como está a sua vida por dentro e por fora? Você está cuidando do seu corpo? Está comendo direito? Está descansando? Está fazendo exercício? Está trabalhando? Mas está também cuidando de sua vida emocional? Está colocando sua vida emocional no lugar?
deixando de se preocupar com coisas que não lhe cabem e se preocupando com coisas que lhe diz respeito. Está procurando encher a sua vida emocional com as coisas boas, mas também está cuidando da sua vida espiritual, que é a principal, é o alicerce. E aí, então, eu quero que você pense muito nisso aqui, para nós encerrarmos. O seu coração, de que jeito está? O seu coração é o coração de uma criança? Ou o seu coração já está gasto com o tempo? Sabe o que eu acho maravilhoso nesse desenho? Era para estar tocando uma música, viu, gente? A música largou na mão. Mas é assim. O que eu acho bonito nesse desenho? A Bíblia diz, pode deixar, Rafa. A Bíblia diz que nós temos que ser como crianças. A Bíblia diz que nós temos que ser como crianças. E a criança, a Bíblia também compara lá a parábola do semeador a um coração de uma criança também. Terreno bom, né? Não tem tantas preocupações. Tem pecado, nasce com pecado. Recém-nascido tem pecado. Mas ele não tem as preocupações, não tem tanta malícia, maldade, né? Então é um coração que está ali, ó. Aquele coração não está isento de gordura, ele tem um pouquinho de gordura ali, ó. Pode olhar. 0 quilômetro e tem gordura. Mas olha o que acontece com o coração já na caminhada. E eu acho bonito que Deus ele trabalha uma figura muito especial para o nosso coração. Ele diz que Ele nos quebra e faz de novo. Eu não imagino Deus pegando um bisturi e tentando arrancar as gorduras ali daquele coração, não. Não imagino isso. A Bíblia diz também que Ele pega um coração de pedra e transforma num coração de carne. Olha que figura maravilhosa. Ele não diz que lhe deu um coração de diamante, de ouro, né? Ou um coração mega ultra espiritual. É um coração de carne para você viver aqui. É por isso que ele orou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É esse o nosso papel. Nós vamos viver aqui, mas nós temos que aprender a ter o coração no lugar certo, no caminho certo, com os valores certos, um coração submisso, cheio de amor, com propósito, com a caminhada. E aí, então, o nosso coração vai se tornando como aquele primeiro, como o coração de uma criança. E nós vamos adorar a Deus de uma forma mais pura, de uma forma mais humilde, de uma forma mais verdadeira. Criança é verdadeira, né? É muito verdadeira, né? Às vezes a gente ouve coisas de criança que nós não queríamos ouvir, mas ouvimos, porque eles são verdadeiros. É assim que nós temos que ser. Eu queria que você fechasse os olhos para nós orarmos. E eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos juntos meditando nessa palavra. Numa quinta-feira, onde Deus separou para que nós nos reabastecêssemos, para nós continuarmos a semana glorificando o nome dEle. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, que nos nossos lábios tenham palavras maravilhosas, que glorifiquem o Teu nome, que louvem ao Senhor por tudo que o Senhor faz, que glorifiquem o Teu nome, que te adore, ó Deus, por tudo que o Senhor é, e que isso possa, ó Deus, sair de nós e chegar às pessoas à nossa volta, esse mundo, sempre, ó Deus, levando a palavra certa ao coração, ó Deus, e que a Tua palavra transforme esses corações, porque nós queremos ser missionários do Senhor, representantes do Senhor, porta-voz da Tua palavra, das boas novas, e crendo, ó Deus, que o Senhor convence do pecado, da justiça e do juízo. E que vidas, ó Deus, possam ser resgatadas no nome do Senhor Jesus. Que em Ti, Senhor Jesus, nós possamos nos espelhar. Que o Senhor seja, ó Deus, o nosso alvo. E assim como diz a Paulo, ó Deus, que nós devemos prosseguir para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Aquele que iniciou a boa obra em nós. E que a palavra do Senhor garante que há de completá-la, ó Deus. Que nós possamos ir embora para casa, confiantes no Senhor, com o propósito resgatado, com o coração cheio de amor, cheio de esperança e cheio de submissão ao Senhor. Possamos aprender a amar ao próximo, como o Senhor nos amou. O padrão é o Senhor, o exemplo é o Senhor. O único, Pai, o princípio e o fim. Aquele que tem toda a majestade, aquele que tem todo o direito a ter o nome glorificado, exaltado entre as nações. E nós queremos viver, ó Deus, e reconhecemos que para isso o Senhor precisa agir em nós. Então age no nosso coração.
Tira, ó Deus, o coração de pedra e coloca um coração de carne. Que glorifique ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Deus.